Uma boa noite a todos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que nós possamos nesse momento abrir as nossas mentes, nossos corações para receber tudo aquilo de bom e necessário para a nossa caminhada aqui terrena. Que a luz se faça a todos e que possamos nesse momento recomeçar nossos trabalhos de terça-feira, que é o apoio vibratório. Eu gostaria também de ler algumas palavras de Reinhold Niebuhr. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que assim possamos ficar com nossa mente em paz e dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje. Paz e luz, e que assim seja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A suaves campos me guiou e me conduziu a fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida, elevou-me por estradas justas, por amor do seu nome. Ainda quando eu me desvie pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão, e a tua misericórdia irá após mim docemente, me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sobre a luz da tua bênção e também da tua paz, pela eternidade dos tempos. Obrigada, Pai, muito obrigada. Obrigada, Mestre Jesus, muito obrigada. Obrigada ao Dr. Prado e sua equipe, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus.
Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois forçosamente, na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer a ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. Subtítulo, A Vida Futura. Quando Jesus pronunciou esse assunto a respeito da vida futura, muitos não acreditaram nas suas palavras, muitos não entenderam, na época, o que ele se referia sobre o seu reino, que não pertencia a este mundo. Meu reino não é deste mundo. O próprio Pilatos, na época, não conseguiu entender e compreender isso. Diz que ele tinha bem mais possibilidade devido ao seu esclarecimento. Mas hoje, graças a Deus,
através do Espiritismo, já temos, né, através da espiritualidade, bastante conhecimento a respeito do que Jesus se referia, o que ele queria, né, daqueles seres que lá se encontrassem, que houvesse, né, progressivamente a melhora de cada um, através daquilo que cada um poderia fazer, pensar, agir, sentir, queria modificar, né, futuramente a vida de cada um. E isso ocorre hoje conosco também, né, na medida que vem esses conhecimentos, essas informações a respeito da nossa vida futura, né? Hoje, no presente, já temos, né, algum conhecimento do que existem várias existências, né? Nós não, no momento que desencarnamos, nós não partimos para o nada, mas o nosso espírito irá, né, permanecer junto ao corpo ou seguir, né, de acordo com o seu esclarecimento, de acordo com o seu desapego, né, irá seguir em frente para onde for direcionado, onde sua energia vital, né, onde o seu pensamento, o seu sentimento está, né, se é para um lugar bom ou para um lugar de repente não tão bom. Mas o importante é que saibamos que cada um de nós tem o potencial, né? Nós temos é que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que aprender verdadeiramente que a vida é uma continuidade e que irá existir, né, no futuro uma possibilidade de nos tornarmos seres iluminados, mas vai depender basicamente da nossa transformação hoje, amanhã e depois. Buscarmos a nossa reforma íntima, né? Buscar o nosso esclarecimento, buscar nos instruir, buscar colocar em prática, né, o bem, praticar a caridade, o amor ao próximo, é trabalhar para que esse progresso ocorra, né? Nós não vamos conseguir nada de graça. Não basta somente nós semearmos uma semente na terra esperando que ela germine, cresça e dê bons frutos. Nós temos que ter todo um cuidado, regar né, essa sementinha, essa planta após nascer, né, para que ela se torne uma árvore frondosa e dê bons frutos. Mas para que isso ocorra, né, temos que ter a preocupação em trabalhar, em cuidar, porque vai depender dessa nossa atenção é que as coisas vão acontecer, né? Nós não temos que ficar simplesmente parados esperando os resultados dos quais nós não nos tornamos merecedores, né? Hoje ainda sofremos consequências dos nossos males praticados no passado, provavelmente, né? Apesar de não termos a lembrança, não termos o conhecimento, mas sabendo que tudo que semearmos hoje, amanhã ou depois colheremos, então essa verdade também, né, pertence ao nosso passado. Se hoje passamos por determinadas dificuldades, tenhamos a certeza, nós mesmos fomos os geradores dessas dificuldades que hoje, através das encarnações, nós vamos expurgando, vamos resgatando, né, vamos pagando a nossa dívida, ou seja, quando sairmos daqui, vamos sair menos devedores, se nós não continuarmos praticando coisas ruins, coisas erradas, né? Vamos sair mais aliviados, concretizando aquilo que, antes de encarnar, provavelmente escolhemos, passar por determinadas situações difíceis, mas necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Por isso, a necessidade das reencarnações, de nós termos o nosso corpo físico para que essa justiça se faça, né? Para que possamos ir resgatando cada centavinho daquilo que tiramos de alguém em algum outro momento, né? Temos a certeza, Deus nos ama e o nosso futuro pode se tornar melhor, mas vai depender de cada um de nós iniciar, né, o quanto antes esse progresso, essa evolução. Não esperemos que os outros resolvam as nossas questões. Nós temos que ir em busca. Os outros vão nos auxiliar, se nós permitirmos, logicamente. Mas nós somos os artífices do nosso futuro. Então, que possamos construir, né, o nosso edifício em bases sólidas, com fé, com amor no coração e tendo a certeza que Deus quer o melhor para todos nós.
Tá bem, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito de suas obras. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Que assim seja. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo, a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência, com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto mal que havia feito. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mal, e assim por diante. É dessa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso seu passado. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles se atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Mas regressarão depois à verdadeira triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou disserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberto no sustento da fé. Pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse.
A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Pergunta: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. Pergunta: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta: já o dissemos antes de sua encarnação. O espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Boa noite, amigos. A doutrina dos Espíritos nos deixa a certeza da imortalidade, sem distinção de cultos. Todo caminho que leva a Deus é abençoado. Embora todos nós afirmemos acreditar em Deus e dizermos acreditar na existência da alma, não vivemos como imortais. Nossa alma acaba sempre sendo colocada de lado, em segundo plano. Mas o progresso segue o seu curso. É lei. Na nossa existência física, praticamos uma infinidade de atos, sempre com o intuito de atender às nossas necessidades. Mas a vida, seguindo o progresso natural, é reconstrução diária. Por isso, abençoemos a dor que nos chega, a ausência dos bens materiais que sempre nos aflige, seja a vestimenta da moda ou a ausência da beleza física. Abençoemos o filho rebelde, a filha ingrata, o esposo problemático, a esposa difícil e complicada que nos transtorna a vida. Abençoemos tudo nessa jornada, resgatando na carne os nossos desvios. Benditas sejam todas as horas de nossa existência. De etapa em etapa, degrau a degrau, nossos espíritos desejam, galgam um lugar melhor na escala espiritual. Façamos da nossa existência um construir dessa morada próxima até o Pai. Então, não podemos nos enganar, amigos. Somos nós quem construímos essas moradas. Muitas já ficaram para trás. Cavernas, grutas, covas sombrias, lugares escondidos, casebres, casinhas, tapumes, casas, mansões. Em cada uma dessas nós estivemos estagiando na carne, para depois vermos quando no mundo espiritual que construção mal feita. Que pobre construção fizemos com as nossas mãos. E aí, neste retorno à espiritualidade, nós redesenhamos o modelo original. Melhoramos, colocamos anexos, aperfeiçoamos, abrimos novas salas, construímos um novo andar. Mas quando do retorno à carne, neste esquecimento abençoado que nos dá méritos, nos revelamos medíocres construtores e voltamos a cometer os mesmos erros anteriores. Até quando? Hoje conhecemos a doutrina dos Espíritos e, através dela, o conhecimento dessas moradas anteriores. Será que não é possível mudarmos essa planta, melhorar este interior que imaginamos que pode ser tão belo? Como? Aproveitando todas as oportunidades, abençoando as dores da vida, a casa que nos abriga, servindo-a, abençoando o corpo onde o nosso espírito se abriga, temporariamente, respeitando-o, fazendo da nossa voz instrumento das boas palavras, da nossa mente
um laboratório de trabalho, das nossas mãos, oficina de reconstrução da vida. Não desanimemos ante a perspectiva da morte do corpo. A mediocridade do nosso espírito, a indignidade das nossas ações. Tracemos uma rota e de jeito nenhum nos desviemos dela. Tudo começa na ideia, na cabeça. Miramês nos fala: o ser humano guarda na consciência a certeza da continuação da vida depois da morte. E muitos que já se foram para a espiritualidade estão retornando. Ora estamos na carne, ora na pátria espiritual. A doutrina espírita nos dá essa certeza. E voltaremos ao corpo de carne quantas vezes forem necessárias ao nosso progresso. E sobre isso guardamos uma vaga lembrança. O que acontece então? Nós somos instruídos no mundo espiritual sobre todas as leis e as coisas da terra. Muitas vezes nós, enquanto espíritos que iremos reencarnar, participamos do nosso planejamento reencarnatório, inclusive dizendo que daremos conta de tudo, que vai ser fácil lidar com aqueles que farão parte da nossa família e de toda a nossa jornada. Recordemos as nossas promessas no mundo espiritual. Prometi ser bom, ser justo, ser leal, sincero. Prometi ser prudente, prometi conter a minha língua, meus pensamentos. Prometi dominar os meus impulsos, conter as minhas paixões. Prometi ser caridoso e justo para com o meu próximo. São promessas que são as linhas puras da construção que estamos hoje, passo a passo, lentamente, semeando e colhendo. Maíse Braga nos conta uma situação que Chico viveu com um conhecido companheiro, que queixando-se falou: Chico, eu faço tudo certinho, sou trabalhador, respeito e vivo conforme os ensinamentos. Por que tudo é tão difícil na minha vida? O meu vizinho, que faz só o que quer, que vive uma vida desregrada, consegue tudo. Um emprego maravilhoso, um carrão, uma casa linda, belas companhias. E Chico, com a calma e a sabedoria de sempre, respondeu: Meu amigo, ele ainda está semeando. Nós já começamos a colher. Lembremos que tudo aquilo que ainda representa dificuldade para todos nós é o que mais precisamos treinar até fazer parte da nossa natureza, até virar hábito. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, nos fala Kardec. Formemos agora o nosso mundo de amanhã. Tracemos a nossa meta maravilhosa de vida futura na espiritualidade, retirando da nossa existência de agora todo o entulho, todo o lixo mental que acumulamos ao longo dos anos. Pensemos sobre isso e que Deus nos abençoe. Valoriza a tua vida. Ainda que sejam duras as tuas lutas, por mais enfrentes medonhos embates, se dor e mágoas em ti fazem permutas, digo-te, mesmo assim, nunca me mates. Mesmo que a noite seja duradoura e as sombras morais sirvam de arremates, não creias nunca em força que agoura. Pelos passos terrenos, não te mates. Se a enfermidade minar-te esperanças, da frustração cruenta te precastes. Se na batalha aguda tu te cansas, busca ser resistente e não te mates.
nos dias em que a fria depressão mostrar-te a vida em escuros contrastes. Socorre-te, depressa, na oração. Acha apoio em Jesus e não te mates. Se vives pelo mundo amarga sorte, porque o pretérito te impõe resgastes, procura o amigo, a fé busca ser forte, com apoio médico, mas não te mates. Em Deus terás arrimo e resistência, por meio das lições de Augustus Vates, que nos sugerem paz, nunca violência. Usa o reforço deles, não te mates. Tua vida é bênção de ingente beleza. Seja qual for tua posição no mundo, se és rico ou se te moves na pobreza, gozas do amor de Deus claro e fecundo. Toda deficiência ou dificuldade que te alcançam nas humanas estradas, falam-te da vulnerabilidade moral vivida em velhas caminhadas. Nas propostas de Deus, a vida é luz, a alcançar-te nas sombras da loucura, para que sob o amparo de Jesus não mais cultive nova desventura. Preserva o corpo carnal que te ajuda a conquistar do mundo o bem maior, pois passo a passo a vida inteira muda, e matar-se é escolher sempre o pior. Mergulha no trabalho propriamente, dedica ao bem sempre, sem cansaço. E o bem por ti salvará tanta gente, que haverá sempre luz junto ao teu passo. Busca alegria em servir vida fora, tendo no coração fraternidade. Não te mates, porque há quem implora a ação feliz, o afago e a caridade. Valoriza a tua vida e olha para o céu, e exora força a Deus para a tua luta. Jamais penses que a lida segue ao léu. Se falas ao Senhor, Ele te escuta. Que assim seja. Hoje é circunstância de tempo na direção do tempo sem fim. Agora é trânsito para amanhã. Planejar, agindo e servir construindo. Por esse motivo, ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se, e socorrer expressa socorrer-se também. Planifica tudo o que possa fazer e que esteja a teu alcance. Estuda, examina, observa e experimenta. E, resoluto no trabalho libertador, avança, agindo com certo para encontrares mais tarde na realização superior à felicidade que busca. Eis-me então, ainda no teatro do mundo. Eu, que me acreditava sepultada para sempre, no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra me salvava do fogo do inferno. Assim, eu pensava na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma temerosa se refugiava na expiação do purgatório. E eu rezava, sofria, chorava. Mas quem dava à minha fraqueza a força de suportar minhas angústias? Quem, nas longas noites de insônia e de febre dolorosa, se debruçava
sobre minha cama de mártir. Quem refrescava meus lábios áridos? Ereis vós, meu anjo da guarda, cuja branca auréola me cercava. Ereis vós também, caros espíritos amigos, que vinhais murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que consumiu meu fraco corpo despojou-me do apego àquilo que passa. Assim morri, já vivendo a verdadeira vida. Não conhecia a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve os que, depois de terem sofrido muito, tiveram um pouco de esperança. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que ressoou em minha alma. Como gostaria que ela se tornasse espírita. Desprendi-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo. Eu estava apenas tocada pelo demônio do orgulho que aguilhou as almas das desgraçadas arrastadas pelo sucesso brilhante e a embriaguez da juventude. Bendigo a chama, bendigo os sofrimentos, bendigo a prova que era uma expiação, semelhante a esses leves fios brancos do outono. Flutuo, arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Ema. A água por si só é uma bênção. As maravilhas da criação de Deus. Pai de infinita misericórdia, as águas do mar, dos rios, dos lagos, dos açudes, dos córregos, a água que a terra absorve, a água que todos bebem, a água fluidificada, que bênção! A água onde os bondosos amigos do plano espiritual colocam a medicação que todos necessitam e recebem pela misericórdia de Deus, que nesse momento envolve nossas águas como um bálsamo curador, aliviando nossas dores, renovando nossas energias, aliviando nossos corações diante de tantas dificuldades. E com nossa fé e merecimento, nos trazendo a cura tão desejada. Em nome de Deus, Cristo e caridade, que assim seja. Momento de Chico Xavier. Quando Chico Xavier tinha 17 anos de idade, ele estava em seu quarto à noite orando, de joelhos ao pé da cama. Viu seu quarto iluminar-se e uma senhora de admirável presença dirigiu-se a ele falando em castelhano. Mesmo ignorando esse idioma, entendeu perfeitamente o que ela dizia.
Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Emocionado, em lágrimas, Chico lhe perguntou: Senhora, quem sois? E ela respondeu: Você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Chico não conhecia nenhuma senhora com esse nome e estranhou o que ela lhe dizia. No entanto, uma força o continha calando qualquer comentário. Perguntou então: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela esclareceu com doçura: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E Chico argumentou com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A senhora sorriu e esclareceu: Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagens material alguma pelas páginas que produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Chico passou as 2 semanas seguintes sem entender o significado de gentes peninsulares e sem saber quem teria sido Isabel de Aragão. Uma noite, após suas preces, surgiu-lhe um espírito que se identificou como Fernão Mendes, dizendo que havia sido, no século XIV, confessor de Isabel, a Rainha Santa de Portugal, 1270, 1336. Explicou-lhe o significado de gentes peninsulares, como sendo os habitantes da Península Europeia. Também lhe disse que, por recomendação dela, não lhe faltariam recursos para a distribuição de pães aos necessitados. No primeiro sábado, após essa ocorrência, Chico e sua irmã Luísa foram até uma ponte onde se refugiavam alguns indigentes. Levavam para eles um cesto com apenas 8 pães, que repartiram entre todos. Foi assim que ele iniciou essa tarefa em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que durou de 1927 a 1958. Em janeiro de 1959, Chico mudou-se para Uberaba. Sua casa ficava vizinha de 3 núcleos de favelas. A distribuição de pães foi novamente retomada, atendendo àquelas comunidades carentes. Todos os sábados, chegando a distribuir em torno de 1.500 pães por semana. Bondoso Pai, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, somos gratos por mais um dia de trabalho em total comunhão convosco. Nesses momentos turbulentos de dores, de aflições, de perdas de entes queridos, de desespero por falta de trabalho e alimento, pela falta de um lar a proteger tantos irmãos em caminhada, de abandono e maltratos aos nossos idosos
que tanto contribuíram no progresso moral de seus tutelados, aos irmãos que perdem o direito à liberdade por escolhas erradas, às depressões, às síndromes que ainda não são compreendidas pelos seus seres amados. Ó Pai de infinita bondade e amor, gratos somos por nos ensinar a prece, o medicamento para a cura de todas as nossas enfermidades, o nosso equilíbrio do corpo e da alma. Em nome de todos os que sofrem, que ainda não te conhecem e que não conhecem o poder da fé, do amor, da prece, venho a ti, nesse momento, te suplicar por esses irmãos que possam, nesse momento, receber através de um passe todo o seu amor, tua luz, os medicamentos necessários para o equilíbrio e a cura de suas enfermidades de acordo com suas necessidades e seus merecimentos. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nossa gratidão por todo o bem que nos fizeram, pelas instruções e assistência que recebemos, que o nosso bom Deus e o amado Mestre Jesus os abençoe e ilumine cada vez mais. Damos por encerrado os atendimentos desta noite. Que assim seja.